Esse tal de Shailon, que você falou que era bom de bola, Bom dois jogador. jogos que eu vi do Shailon aí pra ver se eu enxergo algo nele. A única coisa interessante nele é o nome. Não joga nada, não vejo nada de excepcional. E mesmo que jogasse do jeito que está o São Paulo, desestruturado, o menino vai se queimar. E a culpa não é do Dorival. Acabou o jogo, quarta-feira, nas redes sociais. Tem um monte de São Paulino que eu conheço. Se você visse o que falaram do coitado do Dorival Júnior, que culpa tem o Dorival? Não tem omelete, como que ele vai fazer uma fritada? Não tem jeito. Essa é uma frase nova também. Precisa, eu aprendi com o Roger Luiz. O São Paulo precisa de reforços. E urgente. Um campeonato equilibrado, turno e retorno, com esse elenco que o São Paulo tem, Série B. Faça a minha pergunta. Se você Sim. fosse o Raí, o que você faria com o São Paulo? Vou fazer a pergunta. Eu não sou tão bonito quanto o Raí, muito pelo contrário, mas já fui bonitinho. Se Fala você aí. fosse o Lugano, o que você faria com o São Paulo? Se eu fosse o Lugano, eu continuaria ganhando meu dinheiro sem fazer nada como ele faz. Mas volta ao Raí. Ah, é o Raí. Ao Raí. É que eu olho pra você e penso que você vai lá no meio. Se você fosse o Raí, o que você faria com o São Paulo? Bom, antes disso até uma brincadeira com o Lugano, né? Porque eu sempre achei o Lugano muito grosso de bola, né? Até criticava, né? Não sabia por quê. Ele voltava, ele foi campeão do mundo, campeão da Libertadores. O currículo dele é impressionante. E ele é um cara muito legal como gente, sabia? Diz que é um cara muito Eu não legal. acho ele tão grosso assim. Não. Ele é só um pouquinho estúpido. Mas ele não é. Ele tinha dificuldades com a bola, mas foi um zagueiro ganhador. Jogou Copa do Mundo, e inclusive ele e os companheiros da seleção uruguaia, o grande parte daquela época, eles têm uma ONG lá no Uruguai só para cuidar de crianças. Parabéns ao Lugano. que Parabéns. ajudou. E entenda, Lugano, que nós somos de uma geração que o cara, quando era meio bravo, era o Forlan. Ele jogava bola. Não, e a gente faz. Às vezes até, né, Serode? Eu até admito isso. A gente é meio injusto porque a nossa comparação. Um dia eu falei isso pro Careca. O Careca falou assim: vocês criticam todo mundo. Eu falei: a culpa é sua. A gente ficou mal acostumado. Careca, Ronaldo, Romário. Então, para nós hoje, o Henrique Dourado é mais um. Você vê a zaga do São Paulo, tinha Oscar, Dario Pereira. Exatamente. Depois teve o Ricardo Miranda, Rocha. Miranda. O Miranda já veio do Curitiba. Mas o Miranda era bom jogador. Era, não morreu? É bom. Tanto é que é a seleção brasileira. Mas, já que você perguntou, se eu fosse o Raí, não sou, graças a Deus, porque eu penso nas Eu já costas sei. dele. Você vai falar, eu já sei. É muito forte. Você ia negociar o Michael Soares com o Grêmio. Não ia fazer isso. Aliás, já foi, né? Você viu? Se livraram do Michael Soares. Aliás, São Paulo é um grande... talvez São Paulo, perto de alguns clubes da Europa, seja aquele que melhor negocia. São Paulo vende bem seus jogadores. Comprou por Agora, 50, precisa vendeu saber por 2. onde está o dinheiro. O negócio é o seguinte... Se eu fosse o Raí, primeiro que ele tem moral para falar com a torcida do São Paulo. Estou falando da grande torcida são paulina, que está sofrendo desde 2008, não ganha um campeonato, um título importante. Então, esse ano, o São Paulo tem o Paulista, tem a Sul-Americana a partir de fevereiro contra o Rosário Central, os dois primeiros jogos, tem a Copa do Brasil, uma competição que nunca conseguiu ganhar, e tem o Campeonato Brasileiro. O que eu diria se fosse o Raí? Torcedor de São Paulo. Ave Maria. Aliás, a palavra está sendo muito usada. Vamos focar para ganhar um título importante. O Paulista é importante? É importante. A Copa do Brasil, 1-0 no Madureira, é pouco, mas é o suficiente. O São Paulo fez o que tinha que fazer. 0-0 já dava São Paulo. Agora vai enfrentar o time de Manaus, que é longe para burro, ou então o Centro Esportivo Alagoano, que também é muito longe. Ou seja, mas dá para passar. Ou seja, o São Paulo tem que buscar esse tipo de competição, buscar a Copa Sul-Americana. Mas isso deu também espaço. Calma. O São Paulo tem que pensar assim. Não vejo um São Paulo tão ruim do meio para frente. Acho que pode melhorar. Na defesa, o São Paulo tem problemas. Talvez a zaga titular pudesse ser Anderson Martins e Arboleda. Aí todo mundo, os conselheiros de Cotia, iriam reclamar. E o Rodrigo Caio? Dá para jogar até com 3 zagueiros, e o Dorival? Eu acho que o Dorival, nesse momento, não é o grande culpado. Acho que o São Paulo está atrasado fisicamente por ter iniciado como outros grandes mais tarde que os demais. O jogo de ontem realmente foi apenas para cumprir tabela e se classificar. Não estou levando muito em consideração. Acho que os meninos que têm entrado bem dentro da possibilidade. O Brenner é um jogador de muito futuro, na minha opinião.
Você sabe que às vezes você vê jogador jovem, o Miller, por exemplo, foi um dos maiores atacantes que eu vi jogar, e ele era reserva do time juvenil de São Paulo. Aí o Sininho colocou numa função que ele achava que não podia jogar, ele jogou e foi um dos melhores jogadores da história de São Paulo. Acho que tem jeito, acho que São Paulo tem que ter muito cuidado e jogar com o que tem. Ele é otimista. Jogar com... Eu sou mais otimista que você nesse aspecto. Eu acho que São Paulo... Não adianta ficar cobrando o São Paulo, que tem que dar espetáculo, que tem que ganhar todos os campeonatos. São Paulo Mas tem que ninguém ganhar cobrou espetáculo. Se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, ele vai à Libertadores. Se o São Paulo ganhar a Copa Sul-Americana, ele vai à Libertadores. Se conseguir uma boa classificação no Brasileiro, ele vai à Libertadores. O que o São Paulo não pode fazer mais é ficar disputando para não cair.